Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de novembro e, por coincidência, a comemoração de todos os fiéis defuntos, que sempre ocorre no dia 2 de novembro, caiu neste ano de 2025 no domingo. Então, neste domingo, nós interrompemos as leituras do tempo comum, dos domingos do tempo comum, que vinha sendo o Evangelho segundo Lucas, e faremos uma das leituras que a nossa liturgia católica propõe para esta comemoração de todos os fiéis defuntos. Nós tomaremos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 37 a 40. E o título que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: Jesus não quer perder nenhum de nós. Vou repetir. Jesus não quer perder nenhum de nós. Para a comemoração dos fiéis defuntos, a liturgia católica escolheu, entre vários textos evangélicos alternativos, um trecho do Evangelho de João. O longo discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, sobre o pão da vida, o famoso capítulo 6. E nós vamos ver um recorte hoje dos versículos de 37 a 40. Neste longo discurso aos seus discípulos, Jesus afirma que se torna pão, alimento da vida, para que aqueles que o recebem sejam, por sua vez, capazes de se tornar pão e alimento da vida para os outros. Olha só, nesta recepção do pão, que é Jesus, e neste tornar-se pão para os outros, há esta comunicação da vida de Deus, de uma vida divina, capaz de vencer a morte. Comecemos então a ler o texto do Evangelho deste domingo de Finados. Capítulo 6, versículo 37. Naquele tempo disse Jesus: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. O desejo de plenitude de vida que o Pai, como Criador, colocou em cada ser humano, encontra sua resposta plena em Jesus. Jesus é a resposta completa de Deus à necessidade de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. E Jesus afirma: todo aquele que vem a mim, eu não o expulsarei para fora. O verbo expulsar, que em grego é ekbalo, aparece 6 vezes neste Evangelho de João. Uma vez, quando Jesus expulsa as ovelhas do templo de Jerusalém, João 2,15, e depois quando expulsa as ovelhas do recinto da instituição religiosa judaica, João capítulo 10, versículo 4, significando a liberdade que Jesus veio trazer aos seus seguidores. Outras 2 vezes que aparece esse verbo expulsar é em referência à instituição que expulsa da sinagoga aqueles que creem em Jesus, como está no capítulo 9 de João, versículos 34 e 35. E finalmente, a última vez, desta vez positivamente, ekbalo, ou seja, expulsar, aparece como o anúncio que o príncipe deste mundo será expulso. Está lá em João capítulo 12, versículo 31. Portanto, aqui se trata de falar da vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. Jesus não expulsa ninguém, ele só é acolhida. Leiamos agora a primeira parte do versículo 38 do capítulo 6. Porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu. Veja só. Esta descida do céu não deve ser entendida em sentido espacial, mas sim teológico. Significa a origem de Jesus. Que esta origem não é meramente humana, mas divina. Com a descida do Espírito Santo, Jesus, o Cristo, é a presença definitiva de Deus entre os homens. O evangelista, ao término do seu prólogo, escreveu que ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho unigênito é a sua revelação, como está no capítulo 1, versículo 18 de João. Jesus é a manifestação plena, a presença plena de Deus entre os seres humanos. Prossigamos agora lendo a segunda parte do versículo 38 do capítulo 6 de João. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é a vontade de Jesus. É tudo uma mesma coisa, é idêntico. Ambas desejam comunicar vida e vida abundante à humanidade. Prossigamos agora com o versículo 39 do capítulo 6 de João. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então Jesus declara: esta é a vontade, com o artigo definido, a vontade. Não há muitas vontades de Deus. Às vezes, a vontade de Deus é equiparada aos eventos trágicos, tristes e dolorosos da vida. No Evangelho, a vontade de Deus é única e positiva. É esta expressa neste versículo, abre aspas, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. A expressão último dia aparece pela primeira vez aqui no Evangelho de João e voltará a aparecer outras vezes, ao todo 7 vezes. 4 delas neste longo discurso do capítulo 6, sempre associado ao verbo ressuscitar. O último dia no Evangelho de João, que marca o ritmo de seu evangelho de acordo com a semana, é o dia da morte de Jesus. Quando Jesus, anunciando que tudo está consumado, que o plano de Deus para a humanidade foi realizado, entrega seu Espírito, ele o doa. Portanto, o último dia é o dia da morte, mas também é uma explosão de vida. Jesus, ao morrer, entrega a vida a Deus, entrega seu Espírito. Prossigamos lendo o último versículo do Evangelho deste domingo de finados, versículo 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus repete novamente, reafirmando qual seja a vontade do Pai. E Jesus se autodenominou Filho do Homem, foi chamado de Filho de Deus. Aqui se fala apenas de filho. Ver o Filho significa reconhecer a capacidade do ser humano de ser filho de Deus, realizando em si o projeto do Criador. Todo aquele que vê o Filho e crê, isto é, faz sua adesão a Ele, possa ter nele a vida eterna. Sem o artigo como está traduzido, não se fala a vida eterna, mas é só vida eterna. E por que a omissão desse artigo? Porque a vida eterna poderia ter sido pensada como aquela da crença judaica, ou seja, uma vida que começa após a morte, como recompensa pela boa conduta na vida presente. Não. Jesus diz que ele tem a vida eterna, uma vida que já é eterna, aqui nessa terra, não tanto por sua duração indefinida, mas por sua qualidade, que é divina e, portanto, indestrutível. Então, Jesus quer que a gente comece a ter essa vida indestrutível, essa vida de qualidade já aqui e agora nesta terra. O dom do Espírito, Jesus nos assegura, traz consigo o dom da ressurreição já nesta vida. Jesus dirá mais tarde que todo aquele que nele crê jamais experimentará a morte. Bem, após essa belíssima reflexão que nos proporcionou o Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Thelma, as minhas considerações pessoais. E cito uma frase muito famosa de Bertolt Brecht, que viveu de 1898 a 1956, foi um dramaturgo, poeta e encenador alemão de grande renome. Diz Brecht: temam menos a morte e mais a vida insuficiente. Repito, temam menos a morte e mais a vida insuficiente. Diante da inevitabilidade da morte, somente podemos ter as seguintes atitudes. Primeira, aquela dos ateus agnósticos, que pensam que a morte encerra definitivamente a existência humana, pois não há um pós-vida, não há vida eterna, não há esperança para o ser humano. Tudo se acaba no aqui e no agora, no morrer. O ser humano está sozinho no universo, não há ninguém ou nada por ele. Outra maneira de encarar a morte é a daqueles que creem em Jesus Cristo. Então a morte não é o nosso fim, mas a passagem para uma vida eterna junto a Deus, junto ao amor por excelência. A vida se transforma com a morte, mas não desaparece. Ao contrário, o ser humano restará com o seu eu, com a sua identidade. É isso que restará de nós. A nossa identidade será preservada.
Desde o Antigo Testamento, o ser humano já havia percebido que não há sentido em o ser humano, ao morrer, desaparecer por completo. Diante daqueles que tinham coragem de entregar sua vida em testemunho pela sua fé, por amor a Deus, em meio às perseguições, torturas e execuções, o livro de Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2, é o primeiro a sinalizar que, abre aspas, muitos daqueles que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. A vida eterna é certa, segundo a crença expressa em Daniel. Porém, há dois caminhos: a felicidade ou a desonra, a degradação. Algo que devemos ter claro é que Deus não julga-nos, não condena-nos, mas Ele quer que todos se salvem. Essa é a sua vontade, expressa de maneira clara e inequívoca no Evangelho de hoje, bem como em uma passagem anterior. Abre aspas. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, como está no capítulo 3 de João, versículos de 16 a 17. O próprio Jesus, segundo o Evangelho de João, suplicou ao Pai, abre aspas, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 24. No fundo, cada pessoa, segundo as escolhas que realiza em sua vida terrena, já está se colocando do lado da vida eterna feliz e realizada, ao lado ou do lado da tristeza e da infelicidade eternas. Como o próprio Cristo constatou, abre aspas, quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Eu sei que o seu mandamento, quer dizer, do Pai, é vida eterna, diz Jesus em João, capítulo 12, versículos 48 e 50a. Portanto, queridos irmãos e irmãs, há uma estreitíssima ligação entre a vida presente e a vida eterna. Esta última será consequência do tipo de vida que escolhemos ou conseguimos levar nesta terra. É claro que todos nós podemos contar com a misericórdia de nosso Pai Celestial, que nos conhece melhor que nós mesmos. Ele não nos toma pela aparência, nem por aquilo que outros dizem de nós, mas pela justiça, como está lá em Isaías 11:3 e também João capítulo 7, versículo 24. Por isso, hoje é dia de glorificarmos a Deus, que mediante seu Filho Jesus não permite que a morte seja a palavra final sobre a vida humana, mas uma irmã, como dizia São Francisco, que nos conduz à eternidade. Deus abençoe todos vocês, que ao visitarmos os nossos entes queridos já falecidos, nos recordemos de que a vida eterna, ela começa aqui e agora, quando todos nós já começamos a construir nesta terra uma vida que realmente valha a pena. Até a próxima semana, se Deus quiser.